Eu quero, no culto da esperança, ainda compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Jó, capítulo 1 e no capítulo 2. Jó, capítulo de número 1, versículos 21 e 22. Depois o capítulo 2, o versículo 9 e 10. Então, Jó, capítulo 1, verso 21 e 22. Abra a bendita palavra do Senhor aí, a palavra revelada, inspirada, palavra autoritativa de Deus. Para nós, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, não é? Nós cremos na palavra como sendo palavra de Deus. Por isso a usamos e batalhamos para usar a palavra com fidelidade, né? Então, nós usamos aqui a nova versão transformadora, tá? Capítulo 1, versículo 21 e 22, o texto diz assim: E disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Capítulo 2, versículos 9 e 10. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: Sua esposa lhe disse: Você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre a soberania divina, sobre o fato de Deus ser soberano, e também a integridade em tempos de crise. Então o tema tem duas vertentes: primeiro, a soberania divina; segundo, a integridade dos crentes em tempo de crise. E por que eu coloquei esse tema, sobretudo a questão da integridade em tempos de crise? Porque certamente nesse momento em que nós estamos aqui na Pipa agora pela manhã, existem várias pessoas, famílias no mundo afora que estão enfrentando problemas, por exemplo, como desemprego. Quantas pessoas será que nesse momento estão desempregadas no Brasil? Quantas pessoas ou quantas famílias hoje estão sofrendo com doenças? Não é verdade? Quantas? É só dar uma idinha aqui, no HCN, ou nos outros hospitais, ou nas grandes cidades. Quantas pessoas estão passando por essas lutas? Quantos jovens e adolescentes hoje estão cheios de dúvidas, incertos, porque existem demandas, compromissos, decisões, não é? Estão cheios de dúvidas. Quantos jovens e adolescentes depressivos hoje no Brasil? Então veja, as crises, elas são grandes demais, os problemas são grandes demais, para muita gente, é claro, para muitos de nós. Louvado seja Deus, a vida está muito boa, e que Deus nos guarde assim, para que continue assim, amém, gente? Deus nos abençoe para que a gente melhore cada vez mais. Mas quando eu menciono a questão das crises, dos problemas ligados aí aos grupos mais variados, eu quero que os irmãos entendam que essas situações adversas não podem ser vistas apenas como situações adversas.
É preciso que a gente perceba também oportunidades de fortalecimento da nossa fé. Por que eu estou dizendo isso? O nosso irmão Friedman, domingo passado, pregou, diga-se de passagem, assisti todas as pregações, da primeira quarta-feira que saí até a última que foi semana passada agora, ouvi todas. O culto, louvado seja Deus, uma bênção. Mas o Friedman pregou semana passada, agora domingo, em Romanos capítulo 5. E ele mencionou essa questão de sofrimento, de problemas e de lutas que o ser humano enfrenta, né? Em uma abordagem muito abençoada, muito boa. Então eu quero que os irmãos percebam aqui, que nós temos que olhar para as tribulações, para os problemas, também como oportunidade da gente fortalecer a nossa fé. Isso quando nós direcionamos essas coisas todas para a esperança no Senhor. Entendam isso em nome de Jesus. Nós temos que direcionar para o Senhor. Jó, ele é um exemplo milenar de perseverança. Perseverança em cenários de crise semelhantes aos nossos, ou muitos de nós, né? Jó é esse grande exemplo: perda da família, saúde abalada, crise financeira. Quem lê o livro de Jó, quem estudou com mais detalhes ultimamente, sabe como é vívido os acontecimentos ali na vida de Jó. Eu quero aqui nessa manhã do culto da esperança mostrar para os irmãos que, assim como Jó perdeu tudo, muitas pessoas aqui em Uruaçu, e às vezes até na Pipo mesmo, também já viram sonhos se desfazerem, ou têm visto sonhos se desfazerem, projetos ficarem congelados, muitos aqui. Mas o texto nosso dá ânimo para a gente. O texto nosso, ele nos ajuda a resistir. A pergunta que eu faço para os irmãos é: em tempo de crise, como é que nós podemos manter a nossa fé e manter a nossa integridade? Momento que a sua família não está bem, momento que a saúde não está legal, momento que as finanças estão difíceis demais, sabe, momento que às vezes o ministério passa por crise. Quantas vezes pastores me ligaram pedindo oração, pedindo orientação, porque o ministério está ruindo, a igreja está acabando, não sabe o que dizer, a pessoa está numa crise terrível. O que fazer nessas horas? Como o tempo é muito curto, eu só quero deixar claro aqui para os irmãos que o texto vai mencionar Jó como um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas esse homem, com todas essas qualidades, enfrentou muitas tribulações, muitas. A doença do seu corpo, como um câncer que o tomou da cabeça aos pés, a morte dos seus 10 filhos de uma só vez, a sua mulher em depressão terrível, e ele perdendo todos os bens, isso rapidamente. Então é um caos terrível. E a pergunta que eu faço então, talvez a pergunta central para nós nessa manhã é: qual a chave para Jó permanecer fiel a Deus, mesmo em meio a tanto sofrimento? Jó, como é que você conseguiu ser tão firme? Como é que você conseguiu encarar tudo isso? Uma das respostas para mim nesse texto é reconhecer a soberania de Deus, mesmo na perda. Reconhecer que Deus é soberano mesmo na perda. O texto que nós já lemos, o Jó vai dizer assim lá no capítulo 1, né? O versículo 21 e 22, Jó diz assim, ó: eu saí nu do ventre da minha mãe. Quando eu nasci eu não era nada, não tinha nada. E aí eu vou estar nu quando eu partir de novo. Do jeito que eu cheguei, é do jeito que eu vou embora. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não peca contra Deus. A explicação objetiva, direta, rápida aqui
é que Deus reconhece que quem dá e quem tira é Deus. Ou não é verdade? Não é isso que o texto diz? Deus me deu o que eu tenho, Deus tirou o que eu tenho. Eu cheguei sem nada, eu vou embora sem nada. Ele está dizendo, Deus é Deus e pronto. Por que eu vou lamentar? Por que eu vou questionar? Por que eu vou viver sofrendo? Se Deus me deu, e se Ele pode tirar? Tudo é dele, é o que Ele está dizendo. Era muito comum, queridos irmãos, naqueles tempos antigos, naquela época, sobretudo lá no Oriente, reconhecer a soberania de Deus nas áreas mais variadas da nossa vida. É nos filhos, nas finanças, na família, no trabalho, reconhecer a soberania de Deus. A teologia da soberania de Deus é muito importante. A igreja precisa amadurecer nessa doutrina teológica. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos os seus propósitos, porque senão Ele não é Deus, senão Ele seria como um de nós. Ele não pode ser pego de surpresa por nada, Ele não atrasa, Ele não adianta, Ele não é surpreendido absolutamente, porque Ele é Deus, Ele vê o ontem, o hoje, o amanhã, agora. Mas Ele não só vê, Ele age, Ele está. Então, em tempos de crise, perda de emprego, problemas de saúde, dificuldades as mais variadas, ligados à criação de filhos, enfim, o que você botar aí, o que você estiver vivendo, que eu não sei, nós todos precisamos reconhecer que Deus está no controle. Não é isso que Paulo diz em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados ou que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Então, quando alguém perde o emprego, esse alguém que perdeu o emprego precisa responder com gratidão. Gratidão pelo quê? Gratidão pelas conquistas anteriores, gratidão pela bênção que recebeu até o momento. Por quê? Porque se veio até aqui, veio por causa da bondade de Deus. Se chegou até onde chegou, chegou pela bondade de Deus. E ao mesmo tempo, o Deus que abriu uma porta no passado, abre outra daqui para frente. Então, gratidão pelo passado e confiança por tudo aquilo que Deus ainda fará na sua vida no futuro. Amém, gente? Preste atenção nisso. Gratidão pelo que Deus fez até aqui, confiança, porque o Deus que fez é o Deus que continua fazendo, porque Ele é Deus soberano, Deus que abre porta que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, como é que essa compreensão da soberania divina se manifesta na prática? Como é que eu, entendendo que Deus é soberano sobre tudo, vivo a minha vida então na prática? Esse é o segundo e último ponto, que é manter a integridade e a fé, mesmo debaixo de acusação, de lutas. Veja o capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que o texto está dizendo. Sua esposa lhe disse: Jó, você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. A mulher de Jó, e não dá tempo para nós entrarmos no mérito do que ela estava passando aqui, não é? Mas a mulher de Jó, ela incentiva Jó a blasfemar contra Deus, a acusar a Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Para a esposa chegar num nível desse, a situação era terrível. Olha aonde a mulher de Jó nesse momento estava levando esse homem, porque ela já estava numa situação extremamente difícil. Amaldiçoa esse Deus. E aí, irmãos, nós temos aqui o que nós chamamos de integridade. Integridade. O Jó se mantém fiel a Deus, mesmo quando vem essa tribulação, essa acusação, esse
peso que era injusto. O que aconteceu aqui? O Jó não se corrompeu por causa da amargura. Jó não deixou de ser crente por causa do problema, por causa da tentação, por causa da dor, por causa da luta familiar, por causa das dificuldades financeiras. Jó não deixou isso mexer com a sua integridade. Nós não podemos desesperar diante da tribulação, e eu sei que esse é um tema que deveria gastar mais tempo com cada um de nós, se fôssemos estudar pormenorizadamente, não é? A questão da gente se manter firme quando a tribulação chega, porque ninguém é tão firme assim quando a tribulação chega, ninguém é tão crentão assim quando a dor vem com força, quando a prova chega com força, mas é isso que a palavra de Deus nos estimula, é isso que a Bíblia nos ensina aqui. A gente não abandonar os princípios cristãos quando lidar com a prova. Não abandonar. Então, às vezes, alguém pode ser caluniado no trabalho, alguém pode ser tentado lá na faculdade, e você não pode revidar do mesmo jeito, você não pode devolver na mesma moeda. Somos chamados aqui a manter a nossa ética cristã, a nossa conduta ilibada. Jó amaldiçoa esse Deus, você está com câncer. Jó amaldiçoa esse Deus, você era o homem mais rico do Oriente, você não tem nada hoje, perdeu tudo. Amaldiçoa esse Deus, nós tínhamos 10 filhos, todos eles estão sepultados agora. Do que vale ser crente, Jó? Do que adianta servir a Deus, irmão? Nessa hora a teologia da prosperidade, da libertação, nessa hora cairia por terra, porque como é que faz? Jó vai dizer: mulher, você não está entendendo o que está acontecendo, você não está entendendo, Deus deu tudo, Deus pode tirar tudo, tudo é dele, tudo é dele, nós recebemos de Deus só o bem e não o mal, e aqui não é o mal, é o mal aqui moral, não é o mal como um Deus criando o mal. Receberíamos de Deus só o bem e não o mal. E aí então, Jó está demonstrando que em tempos de polarização, não é isso que nós estamos vivendo hoje? As pessoas são extremistas, não é assim? As pessoas são extremistas. As pessoas estão aqui de um lado, está dizendo assim, ó, hoje você pode praticar sexo sem casar. Nós estamos do lado de cá, falando, não, sexo é depois do casamento. Não, pode casar homem com homem, pode casar mulher com mulher. Nós estamos dizendo, não, só pode casar homem com mulher. Não, você pode ter 2 ou 3 relacionamentos. Nós vamos dizer do outro lado, não pode, a Bíblia diz que não. E tantas outras situações, diante dessas pressões, do ataque à fé muitas vezes, e que tem pegado as academias, as faculdades, não é? Nós aprendemos com Jó nessa manhã a reafirmar os nossos valores cristãos. Irmãos, nós estamos num tempo que a gente não sabe reafirmar os valores, defender a nossa fé. Qualquer proposta que tem aí para fazer isso, para fazer aquilo, as pessoas estão cedendo, elas não se firmam. Mas Jó está dizendo, eu preciso dizer, eu amo o Senhor Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode me dar. Lembra da música? Se Deus der, Ele deu, se Ele não der, Ele não deu, se eu perder, eu perdi. A única coisa que eu não vou perder é a minha fé, por causa da graça e por causa da bondade de Deus. São pais hoje que precisam aprender que mesmo lidando com rebeldia de filhos, precisam permanecer fiéis ao Senhor. Líderes espirituais, mesmo tendo lutas para lidar aí no ministério, precisam permanecer firmes, amando e servindo o Senhor Jesus. Então, precisamos reconhecer aqui que Deus é soberano. Na minha vida, Deus cuida da minha vida, Deus cuida da minha família, Deus cuida de... Deus não perdeu o controle da minha casa, Deus não perdeu o controle da minha família, da minha vida. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que eu esteja gemendo, Deus não perdeu. Por isso eu preciso manter a minha integridade, mesmo debaixo de acusação, mesmo debaixo de luta. Isso é ser crente, irmão.
Ser crente quando as coisas estão bem, quando você está cheio de dinheiro, para você testemunhar que Deus... Já viu como é que é o testemunho hoje de que você tem fé? Para você testemunhar que Deus está com você, você tem que testemunhar bênção material, financeira, ou bênção de saúde. Desse jeito. Parece que só é abençoado e forte espiritualmente quem trocou de carro, quem tem carro do ano, quem comprou uma casa nova, quem ganhou um emprego melhor. Entendeu? Se você andar de ônibus, andar a pé, de bicicleta, ou nunca tiver estudado, parece que você não é homem de Deus, parece que você não é mulher de Deus, não é não? E quantas vezes no passado e até hoje, homens e mulheres de Deus que gemem diante do Senhor, que pregam o Evangelho, que ganham gente para Jesus, que nunca comprou o carro, que nunca teve uma casa própria, e que tem levado gente mais gente à vida com Deus, à salvação de gente, e o Senhor olha para essas pessoas e diz: esse tem andado comigo, tem alinhado o coração dele com o meu, e nós temos essa visão estranha de espiritualidade. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos, para nós entendermos que na terra, Jesus foi a expressão clara da soberania de Deus, a personificação da soberania divina. Quando Jesus acalma a tempestade, quando Jesus cura enfermos, quando Jesus ressuscita mortos, quando o Senhor Jesus Cristo faz a natureza obedecê-lo, Ele está demonstrando claramente a soberania divina. Mas por outro lado, nós precisamos reconhecer também um exemplo máximo de integridade, também na pessoa do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado como nós fomos tentados e nunca cedeu à tentação, nunca pecou. Ele era 100% homem, mas nunca pecou. Mesmo diante da crucificação, quando ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Quando nós olhamos para Jó, então, nós vamos perceber em Jó um prenúncio da integridade perfeita de Jesus. Quando nós olhamos para Jó imperfeito, porque continuando lendo o livro de Jó, nós vamos perceber Jó com muitas falhas e com seus pecados, mas nós vemos aqui que dá para enxergar em Jó um pouquinho de quem é Jesus, o Deus soberano, mas o homem íntegro e fiel 100% a esse Deus. Isso precisa levar ao Márcio e a cada um dos irmãos nessa manhã a ter um pouco de empatia no sofrimento. Preste atenção nisso. Por que eu estou dizendo ter um pouco de empatia? Porque Jesus, Ele não é um Deus distante, que fica observando quando a gente está sofrendo. Às vezes parece para nós, irmãos, que é isso que acontece quando existe sofrimento. É como se a gente estivesse sozinho de fato, não é? A dificuldade de ver Jesus perto da gente. Mas ele enfrentou a própria dor, a própria enfermidade na sua carne. O Isaías disse isso, que ele lidou com lutas, se compadece Jesus das nossas fraquezas. Nós não estamos sozinhos quando o sofrimento chega, mas há uma outra questão que eu quero que os irmãos entendam comigo, por favor, que eu chamo aqui de redenção do sofrimento. Pastor Márcio, o que é redenção do sofrimento? É que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo transforma o significado do sofrimento. O sofrimento, ele não é mais um fim em si mesmo. Você não pode olhar para o sofrimento como algo sem significado, porque com a morte do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento e a dor pode ser usada para nos aproximar de Deus, para trazer a gente para perto do Senhor, para nós participarmos da glória de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, o Friedman falou sobre isso domingo à noite.
porque Cristo sofreu, e nós podemos sofrer à semelhança de Jesus, quando nós sofremos, não por causa de pecado, quando nós passamos por tribulações, à semelhança de Jó, nós também participamos dos sofrimentos de Cristo. E aí vem a promessa para nós em Apocalipse: vai chegar o tempo em que não haverá mais dor, nem lágrimas, nem luto, porque as primeiras coisas vão passar. Então, eu termino a minha palavra chamando os irmãos para olharmos para o Senhor Jesus, olharmos para Deus o Pai como o soberano que controla a minha vida e a sua. A sua vida hoje, irmão e irmã, está no controle do Senhor. Com isso, viva de maneira íntegra. Não importa o que você estiver passando, seja crente. Não ceda à pressão e à tentação para pecar contra Deus, para falar o que não deve, para fazer o que não deve, para se comportar de maneira anticristã e antibíblica. Se você confia que Deus é soberano, haja em todos os aspectos de maneira cristã. Deixe os resultados nas mãos do Senhor. Nós sabemos o resultado final na vida de Jó, não é verdade? Ao final, Deus restaurou a sorte de Jó. Se tornou o homem mais rico, teve outros 10 filhos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento de ministração da tua palavra. Muito obrigado por nos estimular a uma vida de descanso na soberania do Senhor, mas também de estímulo a uma vida de integridade, de santidade, de obediência, de fidelidade, apesar das provas que às vezes vêm sobre cada um de nós. Ajuda-nos a viver assim, Senhor, com a teologia da soberania de Deus clara na nossa mente e no nosso coração, de maneira que isso se traduza em vida rendida aos pés do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.